Programa Multimídia falando diretamente da FS Informática. Está começando mais um quadro Dicas de Informática. FS localizada na rua Carlos Gomes, número 453, ao lado da Praça da Prefeitura. O telefone é o 3566-6008. Em parceria também com a Microlins, a melhor escola de informática da região do Cariri. A Microlins está localizada na Rua do Cruzeiro, número 235, perto da Praça Padre Cícero. O telefone é o 3512-2737. Conversar agora com o Eduardo, ele que é o nosso professor aqui do Dicas de Informática. Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no Multimídia. Prazer é todo meu. Então, Eduardo, respondendo à pergunta dos nossos telespectadores, para começar, vamos ver o que é placa-mãe. Ok, a placa-mãe é a placa principal do computador. É nela que a gente interliga tudo, é nela que fica o processador, a memória RAM, todos os periféricos como uma placa de vídeo e tudo mais. É ela que faz a junção de tudo, é através dela que todos os dispositivos se comunicam. Eduardo, sempre que você liga o computador e a hora está desatualizada, qual o problema? Por que é que isso acontece? Isso pode estar acontecendo simplesmente por causa de uma bateriazinha que fica na placa-mãe, uma bateria de lítio que parece uma moeda. Ela é de 3.3 volts e é ela quem alimenta o setup ou a BIOS da placa-mãe. E é na BIOS que fica a hora e a data. Se a bateria está fraca, a hora e a data vão ficar sempre desatualizados. Respondida aí a pergunta do nosso telespectador. Próxima pergunta: o que quer dizer que a placa-mãe tem vídeo on-board? Ela ter vídeo on-board significa que ela já vem com um adaptador para você colocar o cabo do vídeo e ela já vai funcionar. Quando uma placa-mãe não vem com o vídeo on-board, isso significa que você vai ter que comprar uma placa separada, colocar em um dos slots PCI Express, AGP ou PCI para você poder ter a placa de vídeo. Caso contrário, o onboard significa que já vem na placa. Isso quer dizer, você está comprando uma placa-mãe que já vem com placa de vídeo integrada. Eduardo, é sempre necessário utilizar um cooler no processador? Sempre, mas existem alguns processadores que não precisam do cooler. O cooler, na verdade, é a junção da ventoinha com o dissipador. O dissipador é uma peça de metal, de alumínio ou cobre. E os dois juntos são usados para resfriar. Cooler é de resfriador. O processador Atom, por exemplo, ele não precisa da ventoinha. Em alguns casos ele vem só com o dissipador. Em alguns casos ele vem com a ventoinha também, mas uma ventoinha muito pequenininha. Em netbooks, por exemplo, ele nem tem isso daí. O próprio teclado, a parte metálica do teclado de baixo, serve como dissipador do processador. Próxima pergunta é: cite os fatores. Quais são os fatores que determinam a quantidade máxima de memória RAM que podemos instalar em um microcomputador? Ok, a arquitetura da placa-mãe, a tecnologia da placa-mãe e também a quantidade de slots de memória que essa placa-mãe vai ter. Por exemplo, se a placa-mãe é DDR2 ou DDR3 e qual a quantidade de slots que ela tem. Por exemplo, se eu tenho uma placa-mãe com 2 slots, eu posso colocar ali 2 pentes de memória, totalizando aí provavelmente 8 GB de memória, 2 pentes de 4. Mas se essa placa-mãe tem 4 slots de memória, se eu colocar os 4 slots, 4 GB, aí eu já vou ter 16, né? Com certeza. Como é possível sincronizar as tarefas entre o processador e a placa-mãe, se os mesmos operam em diferentes frequências? Ok, nisso a gente não mexe. Quem faz isso é um componente da placa-mãe, conhecido como chipset norte. É ele o responsável por sincronizar a velocidade da placa-mãe com a velocidade do processador, que é bem superior à da placa-mãe, através de um barramento conhecido como FSB, Front Side Bus. Esse barramento é o responsável, junto com o chipset norte, de sincronizar a velocidade da placa-mãe com a velocidade do processador. Eduardo, é possível recuperar a informação da memória RAM depois de ter desligado o computador? Pergunta interessante. Tem muito técnico forense, no caso, o técnico forense são os investigadores de polícia, aqueles que investigam crimes cibernéticos.
eles adoram pegar o computador ainda conectado na energia. Não precisa nem estar ligado, mas conectado na energia. Por quê? Existe um fio dentro da fonte, de preferência ele vai ser roxo, que é o FSB ou standby. Esse fio mantém toda a placa-mãe com energia, inclusive a memória. Isso quer dizer que quando você desliga o computador, mas mantém ele conectado na energia, ele ainda vai continuar com informação na memória. A memória continua energizada e continua com informação. E existem equipamentos próprios para retirar esse tipo de informação residente na memória. Quais os fatores que afetam, Eduardo, a velocidade do HD? Ok, olha só, o HD ele funciona basicamente como o nosso quarto. Você arruma na segunda-feira, quando é na terça-feira já está bagunçado de novo, não? Imagina na sexta-feira. O HD a gente pode imaginar do mesmo jeito. Você vai usando, instalando programas, removendo programas, instalando o jogo, removendo o jogo. Isso vai fazendo uma bagunça no HD, ele vai ficando lento. Isso é um dos fatores que deixa ele lento. E também a desfragmentação. Arquivos fragmentados significa arquivos divididos. É como você botar um par de meia numa gaveta e o outro par de meia na outra gaveta, né? Então você tem um par dividido em dois lugares diferentes. Você tem que juntar para ficar mais fácil buscar essa informação ou encontrar o par de meia de uma vez só, né? Esse fator também deixa o HD lento. A falta de corrente elétrica, né? Quando você tem problemas na fonte, isso também pode ocasionar lentidão. E também como é que eu vou dizer, a falta de manutenção, né, no próprio HD. Como por exemplo, se você utiliza o computador num ambiente muito quente, esse HD vai precisar ser resfriado. Geralmente as pessoas colocam uma ventoinha embaixo do HD na placa de circuito dele. Isso faz com que ele resfrie e trabalhe melhor. Eduardo, o que é que vem a ser um bloco dentro de um disco rígido? Ok, o bloco é a junção de um setor com uma trilha. A gente pode imaginar aqui uma pizza. Então uma fatia de pizza é um setor. A trilha é um caminho fazendo uma volta na pizza. Quando você corta a pizza nas fatias e depois corta ela de forma redonda, né, fazendo pequenos círculos dentro da pizza, você vai criar uns quadradinhos. Esses quadradinhos da junção da trilha com o setor é um bloco. É onde a informação fica alojada, tá? Toda vez que o disco vai procurar uma informação, ele vai procurar dentro desses blocos. E para encerrar aqui a nossa série de perguntas no quadro Dicas de Informática, é possível dividir o espaço contido em um HD, permitindo que o usuário possa vê-lo como dois HDs? Sim, isso se chama particionamento. Você faz isso durante a instalação ou posteriormente através de um aplicativo do próprio Windows. Isso vem a partir do Windows Vista 7 e 8. E no próprio Linux também, no Ubuntu, a versão 12.4, tem esse aplicativo. Você consegue dividir o HD ou particioná-lo, de modo que quando você estiver usando o sistema operacional, você vai ver duas unidades ou dois discos. Então é isso, perguntas respondidas, Eduardo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Multimídia. Obrigado a você, venha você também para a Microlins e seja feliz lá. Vamos lá. Então é isso, Eduardo, como sempre, tirando a dúvida dos nossos telespectadores que mandam as perguntas para o nosso e-mail, para o nosso site. E todas as terças-feiras você acompanha aqui no Multimídia o quadro Dicas de Informática. Então dê uma passadinha aqui na FS Informática, localizada na rua Carlos Gomes, número 453. O telefone é o 3566-6008. E também passe na Microlins, seja um profissional da informática. Microlins, localizada na Rua do Cruzeiro, número 235, próxima à Praça Padre Cícero. O telefone é o 3512-2737. FS Informática e Microlins aqui no programa Multimídia. E esse foi um quadro Dicas de Informática.